Estamos de volta para o segundo bloco aqui do Gazeta Entrevista, conversando com o delegado Alcino. Gente, e teve um telespectador sobre o assunto do ex-prefeito Gideon, que foi assassinado. A pergunta dele aqui é o seguinte: olá, Astério, aqui é o Eliú da Vila Acre. Pergunte para o entrevistado, o delegado, se ele já sabe, se a Polícia Civil sabe quem foi o executor do ex-prefeito, quem apertou o gatilho. Então, as investigações elas iniciaram até muito rapidamente, chegaram o delegado Cabral, na época, chegou ao atirador e em seguida a gente conseguiu chegar também ao piloto da motocicleta. Não foram os primeiros, na verdade, eles já estão presos, já estavam presos há um tempo, agora cumprimos outros mandados de prisão em desfavor aí dos mesmos. Respondida a pergunta, obrigado pela sua audiência. Bom, delegado, esse fenômeno das facções que a gente tem lidado não só no Acre, Nordeste hoje, a gente sabe que áreas litorâneas, inclusive áreas nobres hoje, estão também dominadas pelo tráfico, por facções. Qual é a sua visão, a sua análise desse momento em que a gente vive, especificamente aqui no Acre? Existe solução ou é uma questão também Astério, distante? As organizações criminosas elas iniciam dentro de presídios. Inicialmente tentando defender uma justiça social dos próprios presos. Então, o que era vendido, o que se ganhava pelo coração, vamos dizer, os outros presos, as lideranças, era isso. Era todos reunidos contra o Estado, entre aspas, opressor. Né? E aqui no Acre não foi diferente. E de certa forma havia uma opressão dentro dos presídios. Sim. As organizações elas surgem sob essa ideia, mas na prática não deixa de ser business, Sim. É dinheiro. Negócios. Então são negócios. Sempre então negócios. Você vai pegar... Ilícitos, Exato. Então você pega aqui no Acre, eu tenho muita facilidade de falar sobre a nossa situação, porque em 2013, a primeira operação que nós fizemos de crime organizado relacionados à facção, fomos nós que fizemos, eu estava no comando dessa operação, que foi a Operação Diáspora. Então naquela época, se a gente fala hoje que nós tínhamos catalogado somente 44 integrantes, por exemplo, do PCC aqui no estado, e hoje você fala, mas como é que pode em 10 anos a gente perder esse controle? Né? E aí eu falo, a gente, Estado brasileiro, não ter o controle sobre o que está acontecendo. Então, me parece que, de alguma maneira, a gente negligenciou o poder dessas organizações. Nós estamos numa área que também, falar o óbvio aqui, Sim. Uma área muito importante do ponto de vista comercial, relacionada ao tráfico, e que gerou uma importância muito grande, o olhar. E aqui em Rio Branco e no Acre em si, a gente, pela questão econômica e uma miséria muito grande... A questão social, ela está evidente, né? Porque tem uns que negam, mas quando a gente olha para a Colômbia e todo o estudo ali, né, com Pablo, você percebe que o fortalecimento se deu nas áreas miseráveis de favela. Foi ali que você consegue cresceu o Medellín, né? Exato, você consegue cooptar muito mais fácil o jovem, por exemplo. Então eu tenho uma fala que eu digo assim, hoje você tira muito mais gente de uma organização criminosa com um projeto social do que a polícia toda junta. Por quê? Porque existe um mimetismo social muito forte. Astério, a pessoa que está num bairro periférico hoje, uma criança de 10 anos, um adolescente de 16, de 14, ele tem como parâmetro de sucesso, muitas vezes, o faccionado que está na esquina da casa dele. Que está, às vezes, com arma de fogo, uma motocicleta roubada e, às vezes, até um entorpecente para fornecer ali para aquela namoradinha, para alguém. Então, ele não quer ser você. Ele quer ser aquele que é o exemplo mais próximo de sucesso, entre aspas. Então, é quase que um mimetismo social muito forte. Ele quer pertencer a algo. Todos nós. Isso pertencimento. É o instinto do ser humano. Por isso que eles chamam de família. Exato. Não, a família. A família está aqui, está te ajudando, está te protegendo. E às vezes quando a gente faz muitas operações, já fizemos muitas operações na área de crime organizado, a conversa que a gente tem sempre é essa. Eu sempre entrevisto pessoas envolvidas com facção e eu falo, se você me explicar que ganho você teve, mesmo financeiro, ou patrimonial, ou familiar, eu paro de falar agora. E 0% consegue me mostrar que tipo de ganho houve. Não há. Só tem dois caminhos. Ou vai ser a cadeia, ou vai ser a morte, seja pelo próprio membro, um outro membro da facção, ou até mesmo de uma facção rival. Então, assim, você conversando com eles, você vê que, na prática, não há ganho nenhum. Mas eles querem pertencer a algo. E me parece, delegado, que
Primeiro, que tem um segmento da segurança pública e de outras áreas da política que negam essa realidade. Né? Não, é uma decisão pessoal, como se uma pessoa daquela fosse totalmente consciente de suas ações ali, né? Me parece que tem muito disso também, não é? Eu diria que é defender o indefensável. Não tem como você dizer que a questão social ela não macula, é muito agudo nessa decisão. Você está naquele meio. Hoje em dia, até a questão dos bairros, muitas vezes você precisa não transitar em bairro, teoricamente, rival, que é de uma outra facção. Então é uma realidade. Acho que a segurança pública ela tem esse olhar, ela tem tentado combater, mas a segurança pública, Astério, que fique muito claro, ela é o último ator nesse processo. Então a gente precisa entender esse processo. Ela não pode carregar sobre ela essa responsabilidade toda. Senão eu encarcero, eu faço uma política de super encarceramento, prendo todos que em algum momento vá flertar com a facção e eu não resolvo o problema. Então eu preciso, aí é óbvio, eu vou precisar estar com um Estado mais presente, seja com educação, seja com esporte seja com assistência social. O Estado. É o Estado em si. A presença do Estado na área. Aí senão depois você coloca a Polícia Militar para combater isso, você coloca a Polícia Civil para combater isso, e a gente vai estar combatendo já só a doença, só os sintomas. Ninguém está combatendo a causa. Então é uma discussão maior. Esse entrelaçamento com a própria família, né, do pai, da mãe, de envolvimento, que a gente vê muito disso também, né, é uma questão que é profunda. Né? A Constituição é muito clara. A própria Constituição fala que a família é a base da sociedade. Se você tem famílias desestruturadas, a tendência é que você tenha, né, filhos, tenha outros membros da família sem orientação. E aí você fica à mercê dessas pessoas que ficam cooptando. Então hoje você vê cada vez mais pessoas jovens, menores, participando e com responsabilidades dentro dessa organização. Astério, esse ano a DHPP fez uma prisão, acho que vocês devem ter acompanhado, de um julgamento onde menores fizeram o julgamento de um outro menor. Sim, acompanhando. Tá? Por um canal exclusivo do Instagram, e eles mandaram e determinaram a execução. Eu mesmo tive que entrevistar uma menina de 14 anos. 14 anos. Que ela falava desse fato como se fosse uma coisa mais banal possível. Então é assustador como vem descendo ali esse sentimento, essa banalização da vida, e às vezes a gente precisa estar mais próximo, a família precisa estar mais próxima, o Estado precisa estar mais próximo. A gente tem observado, pelo seu trabalho, pela sua história ali, né, de vida pública, de servidor, e que o senhor, eu vou até usar um clichê, o senhor é um profissional, delegado de polícia, mas que pensa fora da caixa, né, desse clichê. E aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual a participação e a importância das religiões, de uma maneira geral, na reconstrução dessas vidas? Podem ajudar? A gente vê que eles respeitam, de certa forma, aquele que, né, se converte ao evangelho e tal. Como é que o senhor pensa isso? Astério, as igrejas, elas exercem um papel fundamental. E aí eu volto para aquele pensamento. Você precisa não só pertencer a uma igreja ou a alguma instituição. Você precisa viver aquilo. Quem vive dentro dos preceitos cristãos, que seja, ou de alguma outra religião, certamente já teme a Deus, já é temente, já segue outros caminhos, já tem outras perspectivas, até porque a igreja ela é um laço. As igrejas em si, elas são um laço, elas permeiam, o jovem, tem encontro de famílias, tem o esporte. Se encontro com Deus, né? Exato. Então é uma atmosfera diferenciada e que é necessário, a gente precisa, né? Não que aqui tenham poucas, aqui tem até bastante igrejas. Tem muitas. Mas exerce um papel importantíssimo. Apesar de a gente ter um Estado laico, mas um papel, a igreja ela exerce um papel fundamental. O complexo penitenciário, onde é que entra nesse jogo, né, porque fala-se muito na questão da humanização, de um sistema que você chama de reeducando, mas não reeduca nada, praticamente nada. A gente sabe também que tem uma maioria de pessoas que não voltam, porque a gente
destaca muito na imprensa aquele que está reincidindo no crime e tal. Mas tem muitos que a gente também observa que não aparecem na imprensa, mas que estão reconstruindo suas vidas aí. Me parece que, como surgiu nos presídios, nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que Nova York, não sei, Los Angeles e outras cidades aí, de onde as facções foram levadas de volta para dentro dos presídios. Elas só funcionam dentro dos presídios. É possível isso tudo? Astério, o problema do sistema prisional, acho que um dos principais é a reincidência. Então você tem uma entrada e saída constante. A gente Aquele movimento. Sem medo de errar, aqui a gente, hoje, por baixo, a gente bate 60% de reincidência. É muito alto isso. Então é altíssimo, é altíssimo. Então as pessoas estão saindo e, como você falou, sem estar reeducado por várias razões, e vão fazer o quê? Vão acabar voltando. Então aí a gente entra numa situação, eu saio com tornozeleira e não sei quantos teriam coragem de oferecer emprego para aquele cidadão que está com a tornozeleira, ou se tem ciência que é um egresso ou que está no processo de progressão de regime. E aí, às vezes, a gente não dá aquela oportunidade, com receio, e essa pessoa acaba, não dizendo que essa é a principal desculpa, mas acaba que entra de novo nas oportunidades de onde já era, antes de entrar. E aí, com as facções, você acaba que você tem um link muito forte. As facções acabam prometendo muito, né, para esses membros que são egressos. Me parece também que nessa questão desse fenômeno das facções, há um exército aqui que está morrendo, que está lutando, mas tem uma parte que não está envolvida exatamente nesse mundo, né? Não entendi sobre o exército. De jovens que estão no dia a dia, né, trocando tiros nas execuções, mas tem uma elite também que não se envolve nisso diretamente. Dentro quando alguém é recrutado numa facção, em regra, você vai para algum tipo de tarefa. Então, a facção, como eu disse, ela é um business, ela é um negócio. Alguns vão vender droga, outros vão participar de execuções, outros podem... Como se viu na Cidade do Povo, no Taquari, por exemplo? Exato. A gente teve essa chacina agora recente, que também estava sob a minha presidência o inquérito. Lá no Taquari. Onde houve 6 mortos. 6 mortos. 6 mortos dentro de uma casa. Tivemos lá na noite que aconteceu. Coisa, assim, bem... Pesado. Aquilo ali. E, como eu disse, você vê gente cada vez mais novas. Tinham menores ali dentro e que estão sendo ali cooptados e convencidos de que aquele valor ali é um valor interessante para estar cometendo homicídio em nome ou de alguém ou de uma organização criminosa que depois realmente não faz nem sentido para ele, né? Às vezes a pessoa quer bater no peito e falar, eu pertenço a X, e não sabe o tamanho que aquilo significa, né? O prejuízo que ele está tendo. Exato. Muitas famílias, inclusive pais, reclamam, a gente vê diariamente aqui pela internet, de que eles não podem mais, que o Estado tomou o lugar ao proibir um pai, né, de estar disciplinando seu filho, de ter mais autoridade seu filho. Não sei se você observou é um fenômeno também que a gente vê que envolve as famílias ali, né? Tem muitos que não posso botar meu filho para trabalhar porque chega o conselho tutelar e quer proibir meu filho de trabalhar, então está virando aí um marginal, está virando um vagabundo. E isso a gente vê muito, esse debate. Astério, eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. 10 anos? 10 anos de idade. E com 12 anos eu não estava trabalhando com meu pai mais. Eu já estava trabalhando em outro lugar. Então não era com os pais, já era em outro lugar. Isso gera responsabilidade. Isso gera... você acaba sendo forjado um pouco dentro da tua responsabilidade, de compromissos. E isso é muito importante para desenvolver a maturidade, o próprio caráter do ser humano, do homem. Hoje, como você estava dizendo, até a questão de punir, como que você trata com o filho. Hoje as facções, às vezes tomando o lugar do Estado, têm cometido os crimes que a gente tem classificado como crime de disciplina, para você ter uma ideia. Então você recebe casos em que às vezes a pessoa eu estou com arma de fogo na sua frente, eu poderia ter matado você, mas eu não faço, e aí eu atiro na sua perna. Porque de alguma maneira eu estou te punindo por algo que você fez de errado naquela área da cidade, enfim. Então você vai percebendo que às vezes a gente deixa de punir os filhos, que é até um mandamento cristão. Bíblico. E aí daqui a pouco você está vendo essas pessoas que não foram bem forjadas de caráter, acabam sendo punidas pela própria facção na rua, com um corte de dedo, um tiro na mão. Foi uma barbárie, né?
mas Exato. muitas vezes não se submeteu à autoridade do pai, está submetido a uma autoridade. Exatamente. Bem é mais muito cruel mais e cruel, bem mais né? pesada. Segundo distrito, realmente é a área mais complicada da cidade. Astério, eu diria que... Tem essa geografia da violência identificada. Então, eu diria que dentro de uma análise criminal, toda a cidade, não só Rio Branco, como todas elas, têm áreas específicas. E, infelizmente, a gente acaba chegando em áreas mais violentas, onde a assistência social ela é mais prejudicada, onde você não tem saneamento, onde você tem problemas estruturais. Às vezes, Astério, uma iluminação pública, ela diminui o índice de criminalidade. Naquela Às vezes, área. uma rua asfaltada, ela diminui o índice. Por quê? Porque você leva o Estado. Você leva uma viatura policial, você leva uma ambulância do SAMU, você dá a possibilidade de um coletivo rodar ali dentro, um ônibus. Então, a urbanização, essa qualidade, ela diminui problemas. Ela vai, inclusive, afastando. Vai afastando. Afastando. Vai. O crime vai cada vez mais se distanciando daquele lugar que foi Você pega o exemplo do Rio de urbanizado. Janeiro, como é que as milícias se formam? lá nas favelas. À medida que o Estado não se faz presente. Não existe vácuo de poder. Não existe. Não existe. Não Isso aí existe. em qualquer área da atividade humana. Alguém vai fazer às Vai vezes. ocupar o espaço. Vai. Infelizmente é assim. Delegado Alcino, muito obrigado pela sua vinda aqui, esclarecimentos. Satisfação é Esse minha. papo aqui foi excelente aí. Mais uma vez. Foi rapidinho. É rapidinho. Muito obrigado. Eu que 30 agradeço, minutos viu? aí. Feliz Natal, viu? Atrasado Feliz e excelente Natal ano aí para todos. Muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando com o vereador da nossa capital. Um homem que vem da zona rural, vereador Piaba. Vamos conversar com ele daqui a pouquinho, gente.